Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você e com sua família. Estamos aqui para mais uma transmissão, agora em horário novo e dia novo também da semana. Estaremos mudando aí as transmissões para segunda-feira à noite, né? Eu costumava gravar aí de domingo à noite, mas já que o meu domingo é bem corrido, eu entendi por bem aí adaptar um novo horário e dia para essas transmissões ao vivo. Como de costume, nossa live de hoje tem um tema, como você já deve ter visto aí no título, é tempo de nascer de novo. Tá? E o texto que estaremos lendo está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Enquanto você vai procurando, sempre bom lembrar, compartilhe essa live com seus amigos aí no feed do Facebook. Envie aí nos grupos de WhatsApp para os seus amigos, familiares. E, ao terminar essa transmissão, dá um pulinho lá no YouTube. Eu tenho um canal onde eu posto todas essas transmissões. Pelo menos as últimas cerca de 40 transmissões estão lá, né? Também devido ao fato de que a Meta, a empresa responsável pelo Facebook, tem deletado todo tipo de live, né? E essas transmissões não ficam mais salvas após 60 dias. Então, se você quer continuar tendo acesso, se de alguma forma você já foi abençoado por essas mensagens, se inscreva no meu canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo. Você vai ver minha careta lá. É fácil identificar. Dito isso, vamos então para o texto. Para você que não tem muita vivência ainda com Bíblia, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro, né? João capítulo 3. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 10. Sempre importante, não somente comigo, mas com qualquer outra situação, em qualquer outra situação em que você esteja assistindo, seja por uma câmera como esta ou presencialmente a palavra do Senhor sendo pregada, é importante que você tenha um exemplar da Bíblia em mãos. Se você não tem uma Bíblia física em papel, existem dezenas de aplicativos no seu smartphone que você pode estar acompanhando. Sempre bom ser aí não apenas um ouvinte, mas alguém que confere e verifica se o que está sendo lido ou melhor, explicado, bate aí com o que está no texto, né? Capítulo 3 de João, a partir do verso 1, diz o seguinte: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Contexto, vamos lá. Nicodemos, quem é Nicodemos? Nicodemos era uma liderança importante dentro do judaísmo. Como o último versículo que lemos aqui diz, era um mestre em Israel, era alguém com grande conhecimento
no que nós temos hoje como o Antigo Testamento, né? Para o judeu aí, a Torá e os profetas, ou seja, o Pentateuco, os livros de Moisés e os livros dos profetas. Então, alguém muito vivido, né? Alguém que conhecia muito a Escritura Sagrada, mas que ainda não tinha ultrapassado um patamar, ainda não tinha subido um degrau necessário, né? Nicodemos, com todo o seu conhecimento, além de conhecimento, ele tinha um posto, né? Um lugar de honra. Ele estava no meio dos fariseus, ele estava no meio da elite do judaísmo da época. E se você prestou atenção no texto que lemos, você vai notar que logo no verso 2, vai dizer que ele procurou Jesus à noite. Você já deve ter percebido, lendo outros textos, que Jesus fazia aparições em praças, ensinava, fazia milagres ao ar livre durante todo o dia. Não era difícil encontrá-lo. As multidões o seguiam. Por que procurá-lo à noite? Por um motivo muito simples. Nicodemos, como eu disse antes, era alguém importante, era alguém conhecido, era alguém famoso por seu conhecimento no meio da religião e também no meio do povo. Então ele não queria ser visto com Jesus. Repare, ele queria ver Jesus, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele estava indo falar com o Mestre. Muitas vezes, alguém quer se aproximar de Jesus, mas se envergonha de que os outros saibam. O problema é que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele não admite, não aceita nenhuma outra forma de culto, nenhuma outra forma de devoção, nenhuma outra forma de vivência junto com ele, que não seja pessoal. E uma relação pessoal, ela é de ida e volta. Não há como você conhecer a Deus, se aprofundar em conhecer a Deus, sem que quem está em volta de você perceba que você está conhecendo a Deus. Mas essa artimanha, essa situação impossível, aquele mestre estava tentando fazer. Ele estava procurando o Senhor por curiosidade. Ele estava procurando saber quem era esse Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar. Talvez já tivesse visto o Senhor passando para lá e para cá. Talvez já tivesse até presenciado alguma situação, algum milagre, algum sermão. Mas ele queria ter um tete-a-tete, uma conversa secreta, uma conversa sem que ninguém soubesse. Então ele procura o Senhor à noite. No verso 2 diz que na primeira abordagem, na primeira fala, Nicodemos, experiente como era dentro da religião, já começa chamando o Senhor de Rabi. Ele considera Jesus um mestre também. Ele é mestre, mas está também chamando o Senhor pelo nome, ou pela expressão, Rabi, que significava também mestre, alguém, né, um conhecedor da Escritura, né, Sagrada. Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Repare que ele diz sabemos. Ele não veio com uma intenção pessoal, particular. Ele veio como um representante. Ele não veio ali para dizer, olha, eu percebi, eu senti tal coisa, eu tenho notado, eu fui tocado. Não, sabemos vem de nós. Ou seja, ele estava ali representando
o farisaísmo, ele estava representando a religião judaica, ele estava representando os fariseus. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Só que aqui eu já posso fazer uma interrupção. Se você ver todas as abordagens dos fariseus a Jesus, em nenhum momento eles reconhecem que Jesus vem da parte de Deus. Então essa afirmação de Nicodemos é nitidamente falsa. No sentido não de estarmos negando que Cristo veio da parte de Deus, muito pelo contrário, mas de que ele não acredita no que diz. Ele está lançando uma verdade, sim, sem crer nela, para tentar ali bajular o Senhor. Ele começa a chamá-lo de mestre, afirma que crê que Jesus vem da parte de Deus, mas ele tinha uma intenção por trás. Olha, o Senhor faz sinais. Sinais que nenhum outro faz. Problema. Quanta gente segue a Deus porque viu sinais? Quanta gente procurando o Senhor simplesmente porque viu e quer ver novos sinais? Quanta gente que a fé está baseada em milagres, em sinais? Se eu estou ouvindo um pregador e ele não revela algum segredo na minha vida, ele não é homem de Deus. Se eu estou ouvindo um pregador e ele não fala o meu nome, diz o nome da doença que eu tenho e há quantos anos ela se manifesta, não serve. Se eu estou ouvindo um pregador, ele não coloca a mão na cabeça de alguém e não cura. Quanta gente tem essa percepção de que o poder de Deus está meramente em sinais, quando sabemos que o próprio Evangelho é o poder de Deus que transforma por completo. Em vez de buscarem o pão completo, inteiro, se contentam com as migalhas. Agora imagine um mestre se contentando com migalhas. Ele estava ali frente a frente com o Senhor. Quem de nós não gostaria de ter essa experiência maravilhosa? Né? Tantos filmes aí de ficção científica em que alguém volta no tempo, né? Quem não gostaria de ter essa experiência em carne, né? Nós sabemos que nós podemos falar com o Senhor, mas aqui estamos imaginando uma situação de você frente a frente com Ele em carne, há 2000 anos atrás, você aparecer lá no meio de Israel, aonde Ele estivesse, e ter um momento como Nicodemos teve, frente a frente com Ele, só os dois. Quantas perguntas faríamos, quanto poderíamos ouvir também dele. Mas Nicodemos começa da pior maneira possível, bajulando, tentando impressioná-lo, tentando manipular suas respostas e já dizendo o que importava para ele. Olha, Senhor, eu crer no Senhor está vinculado aos sinais que o Senhor faz, porque na minha visão só alguém voltado a Deus faz sinais. Essa era a visão de Nicodemos. Sinais para o bem, obrigatoriamente, vem de Deus. Raso, superficial. Que fé superficial. E o Senhor, chega a ser engraçado, porque no verso 3 o Senhor ignora a fala dele. O Senhor não fala uma única vírgula sobre ele ser enviado de Deus. Ele não fala uma única vírgula sobre os sinais e os milagres. Ele vai abordar a pessoa de Nicodemos. O Senhor não está preocupado ali em provar, olha, realmente, você tem razão, os sinais que eu faço são da parte de Deus, porque se cumpriu a profecia que havia. Nicodemos era mestre. Nicodemos conhecia as profecias. O Senhor não queria perder tempo ali. Ele não precisava provar ali quem ele era para Nicodemos. Mas ele aborda a pessoa de Nicodemos e diz: cara, não importa nada aí do que você planejou. Nicodemos deve ter passado aquele dia todo
planejando o que ele ia falar, quais perguntas ele ia fazer. Era comum entre os fariseus, entre as lideranças do judaísmo daquela época, a competição, o debate, o crescimento, sim, em conhecer as Escrituras, mas por meio do debate, para medir o quanto a tua argumentação era fundamentada. Então ele com certeza treinou por um tempo. Ele não chegou no improviso, mas já tomou a primeira invertida do Senhor. O Senhor diz a ele: Nicodemos, então, ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O Senhor, falando isso para ele, é como se ele pegasse uma pedra e acertasse na vidraça das certezas, das estratégias, da fala treinada, dos debates, de tudo que Nicodemos já havia aprendido na vida, e aquela vidraça estilhaça em pedaços. Ele não tinha resposta para aquilo. Ele se preparou para várias perguntas. Ele foi fazer perguntas para o Senhor. Ele com certeza esperava que o Senhor também fizesse perguntas para ele. Então ele foi, ele foi como uma pessoa hoje se prepara para um concurso público, para uma entrevista de emprego. Ele foi com várias perguntas memorizadas, consequentemente, várias respostas também. Mas o Senhor lança uma pergunta que ele não estava esperando. Como quem diz, Isso não estava na matéria. Eu não estudei essa matéria. E ele, Nicodemos, fica sem resposta. Ele olha para Jesus, até com um tom irônico. Ele não teve resposta, então ele usa do artifício da zombaria. E ele responde superficialmente: mestre, nascer de novo? Olha para mim, um senhor de idade, um homem já velho. Como é que pode alguém como eu nascer de novo? É possível que alguém já velho volte ao ventre da mãe? É disso que o Senhor está falando? Como quem diz, o Senhor está alegando que eu já sou um zero à esquerda, que eu não valho nada, que eu fiz tudo errado na vida e a única solução para mim seria nascer novamente? É essa a alegação que o Senhor está fazendo? Ele não entendeu. Ele estava ainda na sua visão terrena, carnal, superficial. E o Senhor lança a segunda afirmação. A primeira: é necessário nascer de novo para entrar no reino. A segunda: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então agora o Senhor já coloca 3 condições para que Nicodemos chegasse à eternidade. Se já estava difícil para ele, imagine agora. Para que entendamos o que Nicodemos não estava entendendo, precisamos dividir essa afirmação: nascer da água, nascer do Espírito. Antes de Jesus, havia o último profeta. Guarde bem essa palavra, profeta. A live da semana que vem, próxima segunda-feira, vai ser com esse tema, profetas mentirosos. Não percam, vai ser muito legal. Mas o último profeta, João Batista, ele estava realizando o batismo para o arrependimento. Ele estava ali chamando as pessoas ao arrependimento. Ele estava ali batizando e preparando o caminho para o Cristo, no meio daquele povo que era acostumado a exibir o que sabia, dos quais fazia parte Nicodemos. Aquele povo que achava que a espiritualidade, que se conectar com Deus, que ser mais próximo de Deus era de acordo com o tanto que eu sei, mais do que o meu irmão.
Se eu sei mais do que o meu irmão, eu estou mais perto de Deus e do céu do que o meu irmão. Uma arrogância espiritual. Uma hierarquia de conhecimentos, como se para chegar no céu fosse uma escada, uma graduação, uma faculdade, um curso. E o Senhor afirma que para que ele chegue ao céu era necessário passar por aquele processo. Por que nascer da água? Porque o batismo já ali instituído, já desde João Batista, era para o arrependimento. E aí, independente, porque desde João Batista até hoje se discute se você batiza para o arrependimento ou se você batiza os arrependidos, o importante é que o homem se arrependa. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ponto. Fato fechado. Você crê. Se você crê, você obedece. Se você obedece, você se arrepende. E como demonstração de que você se arrependeu, você publicamente reconhece a Jesus através do batismo. Então, independente da ordem aqui, era a primeira condição para Nicodemos. Segunda, nascer do Espírito. A presença do Espírito de Deus, como Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia de que alguém pertence a Deus. Não é o sobrenome, não é a classe social, não é ser judeu, ser gentio, ser americano, brasileiro, israelense, australiano, do país que for. Não é ter uma linhagem que os 500 ancestrais do passado, eu puxei minha descendência, que eu descobri que eu cheguei lá em fulano de tal, que era um homem de Deus, que era uma mulher de Deus. Isso pouco importa. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. É aquele que sim, em vida, nos transforma, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque somos pecadores e precisamos nos arrepender. Da justiça, porque somente por Jesus podemos ser justificados. Não podemos nos auto-justificar. Não podemos fazer algo para abrandar a ira de Deus sobre o nosso pecado. Mas Ele é o justificador. E do juízo, porque nos convence de que prestaremos contas, estaremos frente a frente a Ele no grande tribunal, no último dia. Então, além de ser o nosso transformador, Deus, dentro de nós, através do seu Espírito, Ele também é o penhor. Então aqui ele coloca na mesa para Nicodemos. É claro que ele não dá essa explicação que eu estou passando aqui para vocês, mas o Senhor lança apenas as afirmações para mostrar uma coisa para Nicodemos. Você é mestre, mas não entendeu nada. Você é mestre, te chamam pelas praças, como no conhecido sermão de crítica ao farisaísmo, que Jesus diz: vocês gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, vocês gostam das honrarias, de serem aclamados nas praças. Olha, lá vai um grande mestre. Vocês gostam dessa pompa, são doentes por poder, são doentes por serem aclamados, exaltados. Só que tudo isso é pó, Nicodemos. Tudo isso é pó. Necessário te é nascer de novo. Nascer de novo, entenda-se, da água e do Espírito. Não é nascer, voltar literalmente ao ventre da mãe, mas em um determinado dia da sua vida, e cada um tem uma fase para isso. Alguns mais jovens, outros não. Mas chega um dia em que você aceita o convite da cruz e você é levado a nascer novamente, a iniciar uma nova vida voltada para Cristo.
renunciando às suas preferências, renunciando à tua carne, às suas inclinações, sendo radical muitas vezes, o alcoólatra jogando litros de bebida no ralo, a pessoa viciada se livrando das amarras do vício, a prostituta seguindo um outro caminho que não a prostituição, o ladrão deixando de roubar, o idólatra lançando fora, quebrando, queimando seus ídolos. Esse é o nascer de novo. Só que Nicodemos não podia entender nada disso, sendo mestre. Muitas vezes alguém se apoia no que conhece. Muitas vezes alguém entende conhecer a Deus apenas por ser um especialista em Bíblia. Quantos teólogos ateus? Quantas pessoas que estudaram, até que deu uma pane na cabeça, porque não entenderam a humildade de reconhecer que por mais que você estude, você não vai conhecer 1% do Altíssimo. Você estuda a palavra, você medita, você se debruça sobre a Escritura, porque você precisa conhecê-lo. Não é uma competição, não é uma escadaria. Eu vou saber tudo. Os fariseus eram assim. E por serem assim, negaram o Cristo. Nicodemos, por ser assim, reconhecia em Jesus apenas um mestre que fazia sinais. Quantos mestres hoje supostamente fazem sinais e arrastam multidões após eles? Quantos mestres, quantas pessoas que sim, muitas vezes têm uma boa oratória, são bons expositores da palavra, mas enganadores. Falsos sinais saem de suas mãos e de seus obreiros, senão comparsas, e arrastam multidões de enganados. Essa era a visão superficial de Nicodemos. E o Senhor continua no verso 7. Não fique admirado de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Nicodemos, o vento sopra para onde quer. Você não controla o vento. E você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, Nicodemos, alguém espiritual, não é preso às aparências. Você é. Você é preso ao que os outros pensam de você. Você é preso ao que a elite da tua religião diz. Você é preso ao que as pessoas vão dizer se te virem com Jesus, se te virem com uma Bíblia debaixo do braço, se te virem indo para a igreja no domingo de vez de ir para o bar. Agora já não é mais Nicodemos, é para você que me ouve. Muitas vezes somos guiados pelo que o outro pensa. Nosso coração queima pela tomada de decisão de um novo caminho. Essa mesma palavra vai dizer que muitos, não apenas Nicodemos, muitos eram levados a procurar Jesus, mas olhavam em volta. Eu vou perder meu posto? Eu vou perder os tapinhas nas costas? Eu vou perder a honraria, os presentes, as saudações, a glória dos homens, o trono de pó. E trocam o reino dos céus por seus tronos de pó. Então ele diz, Nicodemos, o vento pode ser assemelhado a alguém que vive para o reino dos céus, que vive para Jesus. Ele não é preso. Você consegue segurar com as suas mãos? Com grades, com algemas, com cadeias, o vento? Não. Você pode supor, você pode adivinhar, dar o certificado, olha, esse vento que está passando aqui, que eu estou sentindo na minha pele, agora ele está indo para a direção noroeste. Não, você não pode dizer. Assim o Senhor compara alguém que não é preso pelas amarras da sociedade,
pelos padrões, mas alguém que é guiado pelo Espírito. Esse alguém é como o vento. O vento é guiado por Deus. E com isso ele afirma: Nicodemos, você está preso. Você está acorrentado. Não por cadeias de ferro, mas pelas cadeias que você mesmo colocou em você. Você me procurou à noite para não ser visto comigo. Você tem vergonha, medo, receio de ser visto comigo. Então, primeiro procura mudar as suas intenções, para depois me seguir. E o diálogo vai chegando ao final, quando Nicodemos ainda não entendeu nada. Mas como é que pode todas essas coisas? E o Senhor dá a cartada final. Nicodemos, aqui, olho no olho. De rabi para rabi, de mestre para mestre. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Como quem diz: e aí, Nicodemos, do que adianta agora o seu título de mestre? Você estudou por talvez décadas sobre a história do povo de Deus e sobre quem seria o Messias, e agora você está frente a frente com ele e não o reconhece. O que adiantou? Vale para nós. O que adianta? Protocolos, rituais, sacrifícios, rotinas, liturgias de culto, conhecer tudo na palma da mão, se você não ouve, não reconhece a voz de Deus. Se a voz do Senhor não consegue entrar e transformar essa podridão que há dentro de nós, fazer a limpeza e ele ser morada única e exclusiva, penhor, garantia de posse. De que adianta? Sinais, visões, revelações, shows, se não nascemos de novo. Que balde de água fria, não? Alguém que estudou a vida toda sobre o Messias, agora ouve dele. Nada do que você conhece faz sentido se você não apontar tudo isso para o nascer de novo. Não somos nós que encontramos a Cristo. Se você encontra alguém que estava perdido. Foi Ele que nos encontrou. E assim como esse encontro de Jesus com Nicodemos, o Senhor encontra pessoas todos os dias através da pregação da palavra. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, vai dizer que durante toda a história o Senhor falou de diversas maneiras e por diversas pessoas, através dos profetas e dos patriarcas. Mas, a partir de Cristo, Ele nos tem falado através deste mesmo Cristo e através dos pregadores que falam pelo poder que há no seu nome, pelo poder que há no Evangelho. Então, esse encontro, ele acontece todas as vezes em que alguém se para ouvir a mensagem. É como se você estivesse novamente frente a frente, ou talvez pela primeira vez, frente a frente com Jesus. Não por causa da pessoa do pregador, mas por causa da mensagem que é levada através dele. E aí? Como que nós vamos reagir a este encontro? Vamos chegar para tentar impressionar o Senhor? Olha, Senhor, eu fui dessa religião, eu fiz isso para o Senhor, eu sei fazer isso, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei fazer isso, eu sei isso do Senhor, olha quanta coisa que eu sei do Senhor. Ele vai estar olhando para você bem assim. É mesmo?
mas já nasceu de novo? Já decidiu viver para mim? Ignorar tudo que os seus amigos, seus conhecidos pensam? É pesado, mas é uma decisão. Ou melhor, a maior e mais importante decisão da sua vida. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, queremos agradecer por essa mensagem, agradecer por essa poderosa mensagem. Faz brotar não somente no meu coração, mas de todos aqueles que ouvirem essa transmissão, a necessidade do nascer de novo. Convence a muitos, se possível a todos, que pararam para me ouvir. Agora no ao vivo ou na gravação que ficará nas plataformas. Convence essas vidas a virar a chave, a dar meia volta, a seguir pelo novo e vivo caminho que é o Senhor. Que muitos sejam alcançados pelo Teu nome, pelo Teu Evangelho, que transforma, que cura, que liberta e que leva aos céus. Recebe a glória, a honra, o louvor para Ti e nos conforma a imagem do Teu Filho. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Semana que vem, então aí, nesse novo horário, segunda-feira à noite, por volta de 8h30, 9 horas da noite. 9 horas da noite. Estaremos aí com mais uma transmissão. A próxima já tem o tema definido: Profetas Mentirosos. Até lá. Uma excelente semana para você e que Deus te abençoe.